Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com a Adelaide, com a Adélia, nossas queridas convidadas dessa roda Literatura Negro-Brasileira. Caminhos possíveis para repensar a literatura. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aqui. E eu gostaria de dizer para vocês que esse é um momento importante pela a relevância que é uma iniciativa que é esse terceiro Festival Horizontes de História. É uma realização do Instituto Cidade Céu, em parceria com o grupo Paepalantus, e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC-DF, um fundo de extrema importância para manter viva a arte, a cultura e o fomento do livro, literatura, leitura e oralidade, e além também de outras políticas públicas de cultura do Distrito Federal. Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros nessa edição, que é o professor Erasmo, diretor da CREDO, Núcleo Bandeirante, e o professor Afrânio, chefe da Unieb, e aos demais coordenadores intermediários. Agradecer também a nossa equipe que está aqui, registrando tudo, fazendo a interpretação em Libras, a audiodescrição e a filmagem para essa roda, e que vai ficar disponível no YouTube, no Instituto Cidade Céu. Gostaríamos de agradecer também você que está aqui participando dessa roda. Que seja leve e que gire em direção ao conhecimento e propicie novas reflexões. É interessante essa última frase, porque a ideia aqui é a gente estabelecer um momento de troca, de conversa, de diálogo e de muita informação de qualidade sobre falar de literatura, e especificamente literatura negro-brasileira. O que pensar em termos de caminhos possíveis para se repensar a literatura, né? Então, essas duas queridas pesquisadoras, escritoras, mulheres que estão aqui trazendo as suas experiências, suas visões de mundo e as suas vivências sobre esse assunto, literatura e literatura negro-brasileira. Temos muito a ganhar com essa conversa e agradeço o convite da professora Aldaneide de estar aqui mediando essa mesa tão rica. Espero que tenhamos um bom momento de troca. E nós vamos fazer o seguinte: vai ter um momento de fala da professora Adélia, depois um momento de fala da professora Adelaide, e em seguida nós partiremos para algumas perguntas que vocês queiram fazer, para a gente poder fazer uma troca entre as nossas pesquisadoras, escritoras e vocês, tá bom? Antes de tudo, vou passar a palavra para a professora Adélia, e eu queria poder falar um pouquinho dessa pesquisadora professora. Ela é doutora pelo Departamento de Tradução, Linguística e Cultura de Johannes Gutenberg Universität Mainz. Integra o Centro de Estudos Latino-Americano e Transatlântico da JGU Mainz e é uma das fundadoras do grupo de estudos Calundu sobre religiões afro-brasileiras e também da revista Calundu, onde integra a equipe editorial. Atua em áreas interseccionais da literatura contemporânea, com autoria de mulheres, com interesse em especial nas escritoras afro-brasileiras, literatura marginal, cultura e religiosidade afro-brasileira e diálogos afrodiaspóricos. É consultora de língua portuguesa, de relações raciais e de gênero e atualmente ministra a disciplina de Diversidade e Inclusão no curso de formação de diplomatas do Ministério das Relações Exteriores. Professora, fique à vontade com a sua fala. Daqui a pouco a gente volta e falamos com a professora Adelaide. Obrigada, Raquel. Eu gostaria de começar agradecendo o convite, vindo na pessoa da Aldanei, mas um convite de toda a organização do evento. Gostaria de agradecer a generosidade da Raquel com essa leitura. Uau, nem parece que sou eu. E também da presença da colega Adelaide, que é uma professora que eu já conhecia antes, mas não ao vivo. Bem, diante da proposta que me foi feita, eu imaginei trabalhar de uma maneira diferente. O tema
que eu adotaria seria outro, porque quando eu escuto falar em possibilidades da literatura afro-brasileira, a gente tem muita coisa para falar, né, Adelaide? Além, né, do que a gente traz aqui como a violência estrutural, já denunciada largamente pela literatura afro-brasileira. Só que algo mudou a minha fala. E essa escolha do tema de hoje, que eu trago sobre o avesso da pele, do Jefferson Tenório, é porque os atravessamentos extratextuais estão constantemente invadindo a interpretação do texto literário quando ele é de autoria afro-brasileira. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Adélia? Eu quero dizer que a análise do texto em si, que é uma coisa muito praticada dentro da teoria literária, ela normalmente é contaminada por todas as outras influências extratextuais. Então, eu decidi pegar esse tema porque eu acho muito rico para demonstrar como o racismo estrutural brasileiro afeta a escolha e a leitura de obras literárias de autoria afro-brasileira. Bem, o contexto dessa minha fala se dá a partir de uma diretora de escola do estado de Santa Catarina que viralizou, dizendo que retiraria o livro O Avesso da Pele de sua escola, e no vídeo ela diz que é por causa do vocabulário chulo e das cenas eróticas. Ela mente no seu relato, porque ela diz que o livro chegou sem seu consentimento, e isso já foi provado, que tem a assinatura dela aceitando esse livro na sua escola. E só que essa inverdade causa consequências como o Estado do Paraná e o Estado de Goiás, as suas secretarias educacionais, já decidiram retirar o livro das escolas. Então, independente do que vem pela frente, já tem um dano causado. E, a partir desse contexto, eu quero falar agora sobre o livro. O livro O Avesso da Pele, ele ganhou o prêmio Jabuti na principal categoria, no ano de 2021. E essa principal categoria é o romance. Em 66 anos de prêmio Jabuti, esse é o terceiro romance escrito por uma pessoa negra que ganha o prêmio. Sendo que todas essas pessoas negras que ganharam o prêmio são homens. Não tem nenhum prêmio principal de uma escritora negra. O primeiro livro que ganhou o Jabuti na categoria romance foi Porto Calendário, de Osório Álvares de Castro, em 1962. O segundo foi Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, em 2020, e agora o terceiro, O Avesso da Pele, em 2021, com Jefferson Tenório. Eu, como leitora de literatura afro-brasileira especializada, achei o livro com altos e baixos. Para mim, um dos problemas, e aí é pessoal mesmo, é o didatismo da obra. Eu acho que explica demais sobre as situações e o desenvolvimento das personagens em relação ao racismo. Só que isso me fez calçar a sandália da humildade, voltar duas casas atrás e prestar atenção sobre para quem é endereçado esse livro. Não sou apenas doutora em literatura, com especialização em literatura afro-brasileira. Eu sou uma mulher negra, então eu sei sobre o que é descrito naquele livro, sem precisar da descrição que tem ali, minuciosa. Mas acredito que essa é a maior qualidade do livro para ser trabalhado nas escolas. Porque o que a gente aprende naquele livro, e que pode ser mediado com a professora, encurta o caminho de aprendizagem desse processo político
e subjetivo que é tornar-se negro. Quando eu digo isso, eu quero explicar que muitas vezes passamos por relações abusivas e nos culpamos por essas relações, e são necessários anos para a gente conseguir entender o que está acontecendo, nomear e se relacionar de uma maneira melhor e com maior qualidade, sendo que, com todo o didatismo que as situações são descritas no livro, se bem mediada pelo professor ou pela professora, eu acredito que o indivíduo negro e também o indivíduo branco, a pessoa negra e a pessoa branca, vão cortar 10 anos de aprendizagem autônoma, porque aquela descrição minuciosa demonstra como as pessoas podem lidar de uma maneira melhor, sendo que ou elas podem se basear no que tem no livro de interessante, ou elas podem fazer diferente do que tem no livro. Tudo, eu acredito que precisa passar por uma boa mediação. Mas também acredito nos professores das escolas e sei que são pessoas extremamente capazes de lidarem com essa situação. E outra coisa, né, é um livro indicado para o ensino médio. A gente está falando de adolescente. Isso é importante, lá na frente eu volto, porque já circula pela internet o fato de que é um livro voltado para crianças e, por isso, as cenas eróticas atrapalham o andamento. Não é um livro para crianças, é um livro para adolescentes. Então, assim, por que eu acho que é muito importante? O livro trata, sobretudo, sobre o tema do racismo estrutural. E aí ele vem desdobrado a partir do racismo nas relações afetivas, a culpa negra por enxergar esse racismo só depois de um primeiro contato em que parece mais amistoso, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, a partir de apelidos e denominações racistas que, em um primeiro momento, não parecem racistas, a pessoa negra aceita aquela situação e depois tem que lidar com o fato de que, opa, eu achava legal até aqui e agora eu não acho mais. Como é que eu devo me comportar para demonstrar que isso está me constrangendo? Então, assim, muitas vezes a pessoa negra tem essa dificuldade em dar um stop em quem insiste violentamente em utilizar apelidos pejorativos e que, num primeiro momento, você leva numa boa. Isso eu acho muito importante porque ajuda a pessoa que sofre desse racismo a se posicionar. Opa, era bom até aqui, mas a partir daqui não é mais legal e eu tenho o direito de, a partir de agora, não gostar mais do que eu gostava até 5 minutos atrás. E esse é um problema muito grande, sobretudo na juventude negra, né? Porque, e também com as mulheres, porque você aceita até um certo ponto e você se sente culpado por não aceitar mais. Como assim? Agora eu tenho culpa disso, quando, na verdade, é uma violência e que, num determinado momento, você descobriu que aquilo ali não serve mais para você, você tem todo o direito de dizer, opa, aqui eu não quero mais. Ok. Também é um livro que trata sobre a saúde mental da população negra, eu acho isso fenomenal. Trata sobre a situação do professor brasileiro, muitas vezes o desânimo e o que falta, né, desse ser humano adulto para o seu filho, porque já dá muito de si para outras crianças, e trata do racismo e da violência institucional do Estado brasileiro. Então, acho que todas essas qualidades já fazem o livro ser muito interessante de ser abordado e, honestamente, a escola tem muito a ganhar com essa revalorização de uma literatura que normalmente é alijada. Em contrapartida, agora eu vou falar sobre os ataques ao livro e as motivações. Eu coloco que o racismo estrutural articula política, escola e campo literário. O que acontece com essa denúncia?
Essa é uma denúncia que parte de um dos 3 estados da região sul do Brasil, sendo que o livro, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, o livro fala do racismo no Rio Grande do Sul. Então, existe um bairrismo que o Brasil inteiro conhece, da região sul, e um racismo acentuado nessa região também. Então, a leitura dessa diretora de Santa Catarina acaba influenciando também o estado do Paraná, que retira o livro de todas as escolas. Então, a gente tem uma questão essa é uma palavra difícil de falar, de uma suposta supremacia branca que não aceita ser criticada num livro, sobretudo quando tem o seu racismo exposto. E, nesse aspecto, eu acho interessante ser uma pessoa que esteve nos últimos anos na Alemanha, porque pensar no supremacista brasileiro em relação ao supremacista alemão, para eles a gente é tudo latino-americano, não interessa se a cor da pele é clara ou não, o branco brasileiro vai sofrer o racismo e a xenofobia que eu, mulher preta, retinta, sofri na Alemanha. Enfim, outra questão do ataque, eu acredito que parte também por parte dos professores, é o receio de tratar temas tabu em sala de aula. Por quê? Porque um dos grandes problemas é a falta de capacitação adequada para lidar com o tema tabu. Não vou colocar a culpa nos professores e dizer que não querem lidar com isso. Eu acho que tem professores bem intencionados e que gostariam de participar e trabalhar mais os temas tabu dentro de sala de aula, porém, o Brasil tem uma política conservadora e uma família também conservadora. Então, por mais que o professor queira trabalhar, tem a questão institucional da não capacitação, tem a questão política e a questão familiar. Para além de tudo, tem uma questão pessoal, porque essa dimensão é importante lembrar também, embora a gente fale muito de racismo estrutural, racismo institucional, o racismo só ganha corpo com as pessoas. Eu digo isso por quê? Porque também ninguém quer ser o tiozão do pavê e ser ridicularizado pelos estudantes, porque simplesmente não dá conta de abordar na linguagem que os estudantes adolescentes querem que o tema seja abordado. Trabalhar sexualidade e palavrões são coisas complicadas dentro de uma sala de aula, se você não souber que direcionamento dá. Você vai ser ridicularizado, porque adolescente é assim. Outra coisa que eu acho que é importante tratar dessa não aceitação da obra são as fake news. A gente vem de um desdobramento marcador de governança anterior. Mamadeira com formato fálico, kit gay e ideologia de gênero são algumas das fake news espalhadas, e aí eu digo no âmbito político, e que influenciam o tratamento dentro das escolas. É importante pensar isso, porque a gente não dá muito valor às fake news, mas elas influenciam a vida das pessoas, desde a menor subjetividade até a questão da coletividade. Mais um ponto que é importante colocar é que o Estado brasileiro é o maior comprador de obras literárias. E quando você nega esse direito de ganhar dinheiro a partir da literatura afro-brasileira, você nega esse direito a uma população já alijada. E isso evidencia ser contrária à adoção desse livro em especial, comprado pelo governo federal brasileiro, evidencia, primeiro, um boicote ao reconhecimento e à fama negros, isso é da ordem do simbólico, e acaba com a possibilidade de fama
e prospecção, tanto nacional quanto internacional, da pessoa preta. E, mais uma vez, eu volto para a dimensão pessoal. Tem uma questão de ressentimento branco a respeito não só do sucesso midiático e simbólico, mas também do que é mais importante numa sociedade capitalista, o dinheiro. Então, essa tentativa de boicotar uma obra afro-brasileira passa por dois pontos essenciais, que é a possibilidade de prosperidade financeira do negro e a possibilidade de uma projeção nacional e internacional, que vai colocar em xeque uma ideologia antiquíssima de que o negro não tem a mesma capacidade de uma pessoa branca. Eu quero terminar a fala agora dizendo que, obviamente, eu defendo essa adoção mediada por professores e professoras qualificados e qualificadas dentro de sala de aula, e quero dizer também que todas essas questões que eu falei ainda me causam tristeza, mas há na internet, em todas as redes sociais, é possível encontrar, inclusive em podcast, é possível encontrar análise da obra em si. E eu achei isso fenomenal, porque me deixou livre para trabalhar os temas extratextuais. É ruim porque a gente continua nessa seara de lidar com o impacto social dentro do campo literário, dentro do campo simbólico, que são as escolas, e dentro do debate político, quando as obras escritas por não negros e são debatidas somente pelo que tem dentro da narrativa. Ainda é triste, mas ainda é necessário, por isso estou aqui, por isso troquei a minha fala e acho que é importante abordar o tema. Para começar, porque é recente, e para terminar, porque é relevante, continua relevante, apesar do passar das décadas. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Adélia. Você jogou várias pitadas aí de situações, contextos, pontos chaves de discussão que abre um seminário. Essa roda aqui não vai caber tantas possibilidades de conversa e de troca e de fazermos esse tema ser de forma consistente, responsável, debatido, né? Porque tem um ponto de partida já de um relatório de uma diretora de uma escola já feito de forma equivocada, já gerando desdobramentos prejuízos, né? Porque o acesso já é impedido do livro a essa população alijada e tantas outras consequências, né? Eu que te agradeço, nós que agradecemos, né? E aí eu queria só relembrar que estamos aqui com essas duas queridas pesquisadoras, escritoras e debatedoras sobre o tema da literatura negro-brasileira, caminhos possíveis para se repensar a literatura no Brasil. E faz parte de uma roda, que é essa roda, aqui do 3º Festival Horizontes de Histórias, que é uma realização do Instituto de Cidade do Céu, em parceria com o grupo Paepalantos. E conta com os recursos do Fundo de Apoio à Cultura, aqui do Distrito Federal, que apoia políticas culturais de várias áreas, neste caso, livro e leitura e literatura. Agora, neste momento, eu vou passar a palavra para a professora Adelaide, mas a fala da professora Adélia, junto com a da professora Adelaide, que trará mais pontinhos, né, de atenção para conversarmos, a gente vai dar um espaço para ela e depois, em seguida, quem quiser fazer perguntas ou ponderações serão muito bem-vindas para a gente poder aí somar essas reflexões muito ricas. A professora Adelaide é uma pesquisadora de grande relevância na sua trajetória como militante, escritora, pesquisadora. Já tem alguns livros, e aqui eu vou ler rapidamente, né, um pouco do perfil dela. Adelaide Paula é escritora com 4 livros de ficção publicados. Seu romance Mãe, O Silêncio Atrás da Porta,
foi finalista do Prêmio Maria Firmina dos Reis, e ela é professora de literatura, doutoranda em literatura e práticas sociais e cofundadora do NEPFI-UNB, Núcleo de Escritoras Pretas, que pesquisa, divulga e promove a literatura feita por escritoras pretas do DF e do Brasil. Professora Adelaide, muito bem-vinda, você está com a palavra, e vamos continuar aqui a conversa. Obrigada, quero agradecer ao grupo, ao Movimento Horizonte de Histórias, a Raquel, a Adélia, pelo convite e a presença nessa roda tão necessária. E o meu lugar de fala aqui nesse encontro é o lugar de educadora, professora, portanto, quem media a leitura, é o lugar de quem escolhe o livro, que decide quais serão os livros que vão entrar na sala de aula, mas é o lugar também de quem cria, de quem escreve, de quem lida com os recursos da criatividade, da escrita criativa. E também é o lugar de quem pesquisa, de quem investiga, de quem quer saber mais, como é que a gente faz com que essa literatura ela realmente tenha penetração nessa estrutura racista, E eu quero começar falando um pouquinho do título da nossa mesa, que é a literatura negro-brasileira ou afro-brasileira, Eu queria começar com esse conceito. E para chamar esse conceito, eu trago duas pesquisas que eu considero muito importantes, para a gente pensar o que seria uma literatura negro-brasileira ou afro-brasileira, Então, a primeira pesquisa é uma pesquisa feita pelo professor Eduardo Assis Duarte, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em que ele pesquisou até a década de 80, o período da redemocratização, os livros escritos por pessoas negras, e fez um apanhado, ele fez um retrato até esse período do que tinha ali naqueles livros. Ele não queria criar critérios, ele não queria criar definições, ele queria entender sobre o que estamos escrevendo e como nós estamos construindo essas histórias e esses enredos. Eu considero essa pesquisa extremamente relevante, tomei para mim esses elementos e utilizei-os para dizer, em linhas gerais, o que seria uma literatura negro-brasileira, afro-brasileira. Entre os vários aspectos destacados pelo professor Eduardo Assis Duarte, nós temos 3 aspectos que eu considero muito importantes. O primeiro seria o resumo, a síntese da frase, acho que é da Sueli Carneiro, Nada sobre nós sem nós. Então, é preciso que... Sueli Carneiro? Essa não, Não me lembro, quem lembrar de quem é essa frase, por favor, traga para mim aqui. Nada sobre nós sem nós. Então, um livro, um romance, uma coletânea de contos, falando sobre a cultura afro-brasileira, seria de forma mais direta, escrita por uma pessoa negra, uma mulher negra, um homem negro. Então, o primeiro aspecto seria autoria. A autoria seria de um corpo negro que é capaz de produzir inteligência, que é capaz de produzir beleza, que é capaz de produzir arte, de produzir poesia. O segundo aspecto diz respeito às pessoas de papel, como nós chamamos os personagens. Então, numa literatura negro-brasileira, os personagens também seriam negros, negras. Mas no protagonismo desses enredos, no protagonismo dessas histórias, não na coadjuvância, não rodando no entorno, mas no centro, sendo o centro irradiador daquela ação, daquele
conflito. Então, no segundo aspecto, nós estamos falando sobre representação, nós estamos falando sobre personagens. Daí, eu faço uma pausa para chamar a segunda pesquisa que eu considero muito importante, que é aqui da Universidade de Brasília, da professora Regina Del Castanhe, quando ela faz uma pesquisa, um levantamento dos romances brasileiros. O que tem nesses romances brasileiros, lá de 1900 até, acho que 2004, vai a pesquisa dela. Ela faz um levantamento de mais de 600 romances e ela procura identificar o que há nesses romances. E ela mostra que os romances brasileiros, mais de 600 romances investigados, eles trazem como personagens, na sua maioria, personagens representando o homem branco. Desses 600 livros, mais de 600 romances, os autores, a maioria, são homens brancos. Quando aparece a mulher nesses romances, a mulher é a mulher branca, exercendo o papel de dona de casa. Quando o homem negro aparece, ele é o malandro, ele é o bandido. Quando a mulher negra aparece, ela é empregada doméstica ou é prostituta. Então, voltando à pesquisa do Eduardo Assis Duarte, quando eu falo nesse segundo elemento, que é o personagem, a pessoa de papel, nós queremos esse personagem no protagonismo, mas não queremos esse personagem estereotipado. Nós não queremos esse personagem atuando no protagonismo das histórias que são contadas nas redes policiais. Nós queremos ver esse personagem, essa mulher negra, este homem negro, no protagonismo, mas protagonizando histórias que não sejam histórias estereotipadas. E aí, o terceiro elemento, que vem da pesquisa do professor Eduardo Assis Duarte, diz respeito aos atravessamentos que nós encontramos nos enredos, sobre o que falam esses enredos, sobre o tema desses enredos. Para uma literatura chamada negro-brasileira ou afro-brasileira, nós desejamos que esses temas estejam voltados para as nossas pautas, para as nossas necessidades, para os nossos atravessamentos enquanto população afrodiaspórica negra, né? Essa população que nasceu aí dessa diáspora africana, que veio aí desse processo de escravização. E aí, quando a gente fala mas quais são as nossas pautas? O que nós queremos, né? Nós percebemos que existe um desejo muito forte de resgatar o nosso passado ancestral. Ué, mas todo mundo não tem ancestralidade? Pessoas brancas, todas as pessoas não têm ancestralidade? Sim, todas as pessoas possuem ancestralidade. Mas nós, pessoas negras, afrodiaspóricas, nós que viemos de um processo de escravização, nós não temos acesso à nossa ancestralidade. Eu não conheço, não vou saber quem foi meu nono, minha nona, porque em 1890, Rui Barbosa queimou todos os registros das pessoas escravizadas, com o objetivo de apagar, de camuflar um crime e evitar um ressarcimento futuro do crime cometido. Então, existe em nós um anseio por saber de onde viemos. Daqueles países todos lá do continente africano, de onde viemos? Qual é a minha ancestralidade? E aí, nós vamos observar que existem escritores que se dedicam a ficcionar uma ancestralidade.
É o que faz, por exemplo, Conceição Evaristo, em Porciá Vicêncio. Ela tenta contar, e muitos escritores fazem isso, tentam contar este passado ancestral. É uma ficção, e por isso a literatura dialoga muito bem com a história. Porque as lacunas, os vazios, aquilo que não foi dito, é completado por essa ficção, que tem um gancho nessa história que não foi contada. É o que faz Conceição Evaristo em Porciá Vicêncio, é o que faz Ana Maria Gonçalves em Um Defeito de Cor. É nos mostrar uma possibilidade de história ancestral. Uma história ancestral que não está nos livros de história, que não foi registrado, que foi apagado. Então, nessa literatura que nós chamamos afro-brasileira ou literatura negra, nós vamos ter escritores que se dedicam a ficcionar, a contar essa história que não sabemos, que foi apagada, que foi imaginada, que é imaginada por nós todos os dias. Nós queremos saber o que aconteceu antes da escravidão. Lá na Bahia tem um museu, neste museu tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo tem 4 metros. Dessa linha do tempo de 4 metros, que conta a história do povo negro da África ao Brasil, 35 centímetros é a história da escravidão. Esses 3 metros e 65 centímetros não é contado para os nossos alunos. Nós passamos com os nossos estudantes 16 anos repetindo que pessoas negras foram escravizadas. A escravidão é um atravessamento na nossa história, não é a nossa história. Por isso, esses romances que refazem esse percurso são tão importantes. Mas, nessa literatura negro-brasileira, existem escritores que estão com os pés fincados no presente e eles querem desnaturalizar o racismo estrutural. Eles querem mostrar o genocídio da juventude negra. Eles querem mostrar como é que o Estado se organiza para poder separar as pessoas pela sua condição de raça. É o que faz, por exemplo, Jefferson Tenório no seu livro O Avesso da Pele. O Avesso da Pele conta a história de um filho, o filho conta a história do pai. Um homem, professor universitário, que foi morto pela polícia. O filho refaz a caminhada do pai. E ele tenta mostrar como é que o racismo estrutural atravessou e aniquilou a vida desse homem negro. Então, existem escritores no Brasil que se dedicam ao tempo presente. Eles estão preocupados com a ancestralidade, com o passado, com o resgate, mas, sobretudo, eles estão preocupados em desnaturalizar, em desmascarar, em mostrar como é que o racismo acontece agora, neste momento. Como é que o racismo atravessa a vida de uma criança de 4 anos na escola? Como é que o racismo atravessa a vida de uma pós-doutora da Alemanha? Como é que o racismo atravessa a vida de uma menina de 18 anos? É nisso que eles estão interessados. Mas nós temos, e aí o tema da nossa mesa é caminhos, é repensar e caminhos. Nós temos também autores que estão pensando em caminhos para o futuro. Autores que estão pensando nessa ancestralidade que faz um movimento circular. Né? Nosso tempo, que é um tempo ancestral, que vai no passado, avança para o futuro e nos alcança no presente. E aí eu gostaria de dar destaque aos autores que são afrofuturistas. São autores que já especulam, ou seja, eles vencem o genocídio
e já trabalham os nossos estudantes para se pensarem num futuro. Um futuro tecnológico da máquina, do progresso, da tecnologia, mas também da tecnologia ancestral, da tecnologia das religiões de matriz africana. E eu trouxe aqui 3 exemplos, né? O livro Izegum, da Luan Zailan, que foi a primeira escritora afrofuturista do Brasil, que é lá do nosso núcleo, faz parte do nosso núcleo do NEPFI. Nós temos aqui o Fábio Cabral, né, com o Caçador Cibernético da Rua 13, onde ele coloca todos os elementos das religiões de matriz africana num tempo futuro, onde os carros voam, onde as pessoas podem se desmaterializar num espaço e aparecer em outro espaço. Então, esse exercício de pensar que eu vou sobreviver, sim, eu vou sobreviver. E eu vou estar lá naquele futuro das viagens intergalácticas. Inclusive, o afrofuturismo, ele é um movimento que se contrapõe ao movimento da ficção científica, que foi feita só por pessoas brancas. Não existia nenhum livro onde pessoas negras se vissem num futuro tecnológico. Então, o afrofuturismo, que é um movimento de todas as artes, não é só literário, ele propõe isso. Vamos nos imaginar num futuro? Vamos sair desse lugar de morte, de genocídio, de destruição, e vamos pensar que sim, nós vamos sobreviver, estaremos lá, como propõe a Sandra Menezes em O Céu Entre Mundos? Vamos pensar assim? E alguém pode dizer, mas Adelaide, pensar o futuro, tentando pegar no cabo, pensar o futuro é alguma coisa muito moderna. E eu digo, não, pensar o futuro é um movimento ancestral da nossa gente. Porque a ficção científica, ela propõe a distopia como um dos elementos mais importantes para se imaginar o futuro. E aí eu pergunto, existe distopia maior que você ser considerado um objeto, ser colocado no porão de um navio, ser transportado de um continente a outro, pessoas de nações, de tribos políticas diferentes, distintas, pessoas que nem se conheciam e nem se reconheciam na sua cultura. E depois de aterrar numa terra distante, essas pessoas se organizarem e resgatarem a sua humanidade, e resgatarem sem nenhum registro, sem nenhuma carta, sem nenhum documento, a sua essência, e se manterem vivas. Eu estou aqui porque os meus ancestrais resistiram, especularam o futuro, não se entregaram à morte. E eu não vou entregar a minha vida. Eu não vou permitir que os meus estudantes entreguem a sua esperança. Então, a literatura negro-brasileira é uma literatura feita por pessoas negras. E lembrando bem o que Audre Lorde diz, nós não somos um tonel de achocolatado homogêneo. Não tentem decidir qual é a cor do negro. Nós somos diferentes, nós somos diversos. Nós somos corpos que produzem conhecimento, inteligência, arte. Não somos objetos sexuais. Não somos objetos do devaneio branco. Nós somos escritores que produzem histórias com protagonistas negros não estereotipados. Não espere encontrar, por exemplo, no meu livro, Mãe, o Silêncio Atrás da Porta, uma negra sendo objetificada. Não, você não vai encontrar, você vai encontrar uma psiquiatra negra.
né? Porque nós não trabalhamos com estereótipos, principalmente esses estereótipos que diminuem a nossa existência. E, enfim, você vai encontrar nos nossos livros questões que envolvem ancestralidade, questões do nosso cotidiano, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, das nossas gostosuras, delícias, bobices, atravessamentos, sofrimentos, dores. E o racismo não é a nossa pauta. O racismo é uma pauta da branquitude. Eu ia falar da população branca, mas não é. Da branquitude. Branquitude é um conceito que nós usamos em oposição à negritude, né? O racismo é uma questão da branquitude. Ela tem que resolver. Nós temos que viver a nossa vida. A nossa pauta não é reagir contra o racismo. A nossa pauta é viver a nossa vida. E quando atravessados pelo racismo, nós vamos lutar. Nós estamos para a luta, como estiveram os nossos ancestrais, né? E a nossa pauta também é o futuro. É pensar, quando acontecerem as viagens intergalácticas, nós estaremos lá com a nossa negritude. Então, este momento, eu gostaria de encerrar dizendo isso, né? Esta é a literatura negro-brasileira, que possui, entre outros aspectos, que aparecem aí nas pesquisas que eu falei, mas, sobretudo, esses 3 aspectos que são muito importantes. Nós podemos, por exemplo, ter uma literatura escrita por uma pessoa negra, mas uma pessoa negra colonizada, que vai reproduzir um estereótipo branco. Eu vou chamar essa literatura de literatura negro? Não posso. Porque ela é colonizada ainda. Essa pessoa, esse escritor, essa escritora vai precisar se descolonizar para depois produzir uma literatura e ser chamada literatura negro-brasileira, afro-brasileira. Muito obrigada. Perceberam a riqueza, né, gente? Por onde começar para fazer as perguntas e as reflexões? São tantas possibilidades. Nós temos aqui um desejo de partilhar com os presentes aqui, que queiram fazer perguntas ou reflexões. E aí eu queria que vocês pudessem preparar aí as suas perguntas e tudo, e questões, mas antes eu queria primeiro agradecer a fala da professora Adelaide, bastante contundente, ao mesmo tempo também traz desafios e reflexões, né, fortes e necessárias. E enquanto vocês pensam em as perguntinhas, eu vou preparando aqui 2, talvez, não vou chamar de provocações, mas coisas que me vieram à mente para trazer aqui para vocês pensarem, para compartilhar conosco as impressões de vocês, enquanto o público pensa aí as perguntinhas também. Pode ser assim? Havíamos pensado numa possibilidade de fazer por escrito, mas também pode ser oralmente, quando cada um quiser se manifestar. Tudo bem? Tá. Nesse caso, quem quiser se manifestar... É verdade. Mas só para concluir, quem for fazer as perguntinhas, vem até aqui para usar o microfone, que nós estamos aqui num ambiente em que iremos compartilhar e registrar isso através da gravação que estará disponível no YouTube. Eu sou professora, pesquisadora da área de políticas públicas, sou historiadora, meu nome é Raquel Moreira, minha origem é Brasília, Braslândia, Taguatinga, já dei uma volta aí pelo mundo. E hoje sou editora de uma revista da Secretaria de Educação que faz a divulgação, o letramento científico dos professores da rede, protagonismo juvenil a partir de uma revista que foi feita também dedicada aos alunos, que são autores. É uma revista qualificada na CAPES, B1, chama-se Consenso, e a gente tem o papel de contribuir aí para reflexões pluritemáticas, mas também de alguns temas específicos. Temos até um dossiê que fala sobre relações étnico-racial, e já queremos botar esse assunto em pauta
para poder fazer novas incursões aí no debate sobre a temática dentro da revista. Então, só para compartilhar com vocês um pouquinho do que eu faço, para poder a gente também se localizar aqui um pouco, né? Sou educadora. E tem uma coisa que me apaixona e me faz conectar, né, com esse convite que foi feito para eu vir fazer essa mediação, né? Porque o trabalho de mediar é você facilitar a vida de quem está conversando e fazer com que aquela conversa flua e ela seja mais potente e capaz de fato, plantar sementes e fazer aquelas ideias voarem, né? Irem infinitamente para quem quiser capturar aquilo ali e trazer aquilo para si, para fazer transformações em si mesmo e até em quem está ao seu redor. E aí esse trabalho de mediar, quando eu aceitei o convite e achei interessante estar aqui com vocês, é pensar que o que nos une, e a gente está falando de literatura, né, é o conhecimento, é a leitura, é a literatura. Quando você fala de literatura, que vem, de alguma maneira, não sei se preencher, mas ela contribui para tentar estar ali nos espaços vazios da história, que não foram escritos ou que foram apagados, aquilo, para quem vai ler e que não tem total percepção do processo histórico, né, um leigo, né, uma pessoa que ainda está ali no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, vai saber da história de uma outra maneira e vai ter, pelo menos, o estímulo ao pensamento crítico, a ler de forma diferente aquele fato histórico, quando lê um texto literário e quando lê um livro de história. E de história, no caso, um livro didático, né? Que, de alguma maneira, ele já vem editado, né? Dependendo de como é que se escolhe os livros didáticos, que são comprados pelo Estado, a gente sabe que tem possibilidade de viés ali. Aí você tem que escolher muito bem aquele livro para ele poder ir para a escola, ser partilhado e utilizado ali pelos alunos. E aquilo ali vai formar cabecinhas, né? Jovens. Então, acho que uma coisa que nos une aqui é isso, é a leitura, é a produção do conhecimento. Seja ele científico, que no caso aqui são artigos científicos, seja ele literário. Tudo isso contribui para a produção do conhecimento, para a discussão e para o debate sobre temas tão relevantes. Então, muito obrigada pela fala de vocês. E eu vou fazer 2 perguntinhas, mas isso é só para abrir aqui e preparar o espírito de quem vai querer fazer questões. A primeira é para a professora Adélia. Além da questão institucional e talvez uma aceitação institucionalizada do enfrentamento da questão do racismo nos diversos espaços públicos e privados, né? Tanto na sociedade quanto dentro das instituições, além disso, que é um dificultador do processo de lidar com isso, para poder ensinar e tratar isso em sala de aula, há também o desafio do preparo do professor. Como é que você vê isso, em termos de formação, em termos de oferta, de oportunidade de aprendizado sobre esse tema, para ele se sentir menos inseguro na hora de lidar com esse tema numa sala de aula, porque tabu existe, mas você pode olhar para ele com mais propriedade quando você se apropria do conhecimento em torno daquela questão e vai ter desenvoltura para entrar numa sala de aula e falar com propriedade e também com afeto, né? Porque tem certos assuntos que você precisa ter conhecimento, mas também jeito de dizer, falar, conduzir e mediar. Então, como é que você vê essa questão do preparo ou o despreparo, que ainda é muito grande? E para a professora Adelaide, eu entendi que quando você fala, são momentos diferentes da maneira de fazer literatura negro-brasileira, né? Eu tenho uma pergunta bobinha, mas que você vai me ensinar aqui, mas uma pergunta também complexa. A literatura tem cor? E a outra questão percebemos que teve autores que tiveram que lidar com uma literatura mais de abrir caminhos na mata, né? Aquela coisa de... Como é que chama aquele cara que abre a mata com o facão? Ele abre os caminhos. Aí que foi o momento de lidar com a luta contra o racismo e superar essa questão de que não tem protagonismo do negro em nenhum lugar, e agora já tem. E depois vieram esses que estão ali querendo olhar para o futuro, e tem os futuristas, que são os do afrofuturismo, né? Seria utópico pensar que daqui a um tempo poderá, de qualquer lugar de fala, se fazer literatura, ou precisaremos sempre ter um demarcador para poder ser
sermos lidos, ouvidos e reconhecidos como literatura propriamente dito. É só para perceber isso porque o mercado editorial também cria rótulos. Então, a literatura negro-brasileira pode ser só um pedaço do que eles estão pensando para explorar do ponto de vista mercadológico. São 2 perguntas, e aí, em seguida, quem quiser se manifestar para fazer perguntas. Ok, eu começo respondendo, né, sobre a questão da qualificação. Bem, eu tenho alguma experiência com o Ministério da Educação, embora eu não tenha tido acesso de dados fechados nacionais, eu tive acesso regional. E Brasília é um lugar privilegiado no sentido de qualificação e de formação continuada de professoras e professores da educação infantil e juvenil. Ainda deixa muito a desejar? Claro. Mas é interessante saber que Brasília tem muito mais trabalho de formação continuada do que o restante do país. Isso também é um pouco agravante. Eu vou falar uma coisa sobre... Porque, né, quando eu falo do avesso da pele, os temas tabus são a sexualidade e o uso de palavras chulas. Mas eu vou trazer o próprio racismo como um tema tabu. Ele é. Por que eu trago o racismo como um tema tabu e como ele é ensinado para quem ensina? Porque, segundo as leis, inclusive tem um artigo que está no prelo para sair num livro exatamente sobre a apropriação das leis nacionais e das leis estaduais e municipais sobre o tema racial. É importante pensar que... Nossa, agora eu estou elaborando enquanto eu falo. É importante pensar que falar sobre raça e ensinar a falar sobre raça precisa vir também de um lugar, e aí eu vou pegar, né? A Adelaide falou sobre o nada sobre nós sem nós. O que eu me lembro dessa fala é que vem dos cadeirantes. Então, assim, é importante pensar que a população negra tem a ensinar sobre como falar a respeito da questão racial dentro das escolas. E a gente tem uma lacuna de saber institucionalizado, porque ainda a população negra, em sua maioria, não está formada, graduada, especializada com uma pós-graduação, como eu estou, por exemplo. Então, o governo brasiliense, em especial, tem um projeto, isso está inclusive na lei, eu não vou me lembrar agora o número, mas tem uma lei brasiliense, foi editada pelo Cristóvão Buarque, se eu não me engano, de que existiria uma formação também fora do saber institucional. Você aprende a falar sobre raça com representantes do movimento negro, com representantes quilombolas, com todo tipo de organização da sociedade civil, politicamente organizada, eu não queria repetir a palavra organização, mas politicamente organizada, capaz de dar esse letramento racial e social. E também acho importante lembrar do quanto a autonomia de pesquisadoras e pesquisadores no mundo acadêmico tem dado essa possibilidade de um letramento, de ensino da mediação de professores dentro de sala de aula. Acho que eu respondi, né? Bem grande, mas espero ter respondido. A primeira parte da pergunta é: literatura tem cor? A academia diz que sim. O cânone diz: a literatura tem cor e a cor é branca. E se coloca como universal. Toda vez que a gente tenta neutralizar a diferença, toda vez que tentam neutralizar a diferença, são os minorizados que são apagados. Então, eu acredito que a literatura tem cor, sim. Né? Ela tem
pelo cânone, quando nós vamos buscar quais são os livros considerados clássicos, quais são os livros que são indicados como manifestação da humanidade, né? Nós vamos encontrar autores alemães, autores ingleses, autores franceses, né? Então, existe sim uma cor, e a cor é branca. E quando nós afirmamos negro brasileira, nós estamos querendo tirar dessa invisibilidade, nós queremos mostrar que o universal também é local. Só que quem disse isso foi Anton Chekhov. Ele diz: quer ser universal? Fale-me da sua aldeia. Mas parece que quando a gente vai falar da aldeia, a nossa aldeia não vale. A aldeia Yanomami não vale. A aldeia afro-indígena, latino-americana, não vale. Então, nós corremos um risco de criar um gueto, e guetos podem ser muito restritos para o que a gente deseja. Mas nós temos que combater essa ideia do universalismo que neutraliza, silencia e apaga as outras vozes. Nós temos que nos afirmar, assim como se afirma a literatura euro-ocidental como importante, definidora, centro irradiador de humanidade, que a literatura afro-indígena, a literatura produzida pelos minorizados, que na maioria das vezes são aqueles que estão em maior número, é importante, é universal. Eles precisam saber, né, do que acontece nos nossos rincões, o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente faz a nossa comida, como a gente dança, como a gente se relaciona com a natureza, né? Eles precisam saber do que acontece na nossa aldeia. E nós precisamos reafirmar, sim, a nossa identidade, a nossa raça, as nossas características, né? Aquilo que é nosso. Não sei se respondi, mas é isso. Respondeu sim, Adelaide, bastante. É mais uma reflexão, porque é uma reflexão e uma provocação, mas não parte só de mim. Eu fico tentando também pensar em quem está ouvindo, que assistindo, e que às vezes tem muitas dúvidas, está ali naquele processo de alfabetização sobre essa temática. Eu me considero nesse processo ainda, apesar de toda minha trajetória pessoal, né? Profissional, pessoal. Acho que a gente está sempre aprendendo e precisa estar bastante, se apropriar, né, dos conceitos, das discussões. Primeiro, para não falar besteira, e segundo, porque é necessário você ter responsabilidade com o que fala, né, com as provocações e com a promoção do diálogo e da troca, né, para que haja enriquecimento para todos, né. Há momentos de luta e de debates, mas há momentos em que aquilo ali, de alguma maneira, vai criar ali um efeito pedagógico, educativo, etc. Mas por que provocativo também a pergunta? É porque essa pergunta ela acontece por aí. Ela tanto acontece como uma maneira de dizer por que tem que ser negro brasileiro. Vão querer que você explique muito, né? Você fez aqui uma aula apresentando um pouco desse conceito e localiza bem por que é desse lugar de fala, como protagonista, como escritor, como quem está produzindo, como quem é personagem e como quem tem propriedade na vivência daquelas questões, né? Então, certamente respondeu aí, com certeza. Eu queria completar, só para aprofundar a reflexão. Pensei no mercado editorial, né, que também se apropria desse nome. Por isso que eu perguntei no final sobre a apropriação desse rótulo. Eu queria dar dois exemplos para mostrar como essa questão da cor ela é muito forte na definição do que é importante. Conceição Evaristo não é uma imortal. Isso é uma vergonha.
Nós tivemos o prêmio Carolina Maria de Jesus, que usou o rosto de Carolina, a voz de Carolina, a história de Carolina, e distribuiu mais de 3 milhões de reais para o Sul e Sudeste, onde a raça de Carolina não se aplica. Os critérios utilizados no prêmio Carolina Maria de Jesus foram extremamente acadêmicos. Para este prêmio, nem Carolina Maria de Jesus se habilitaria. Então, quando a gente fala literatura tem cor, tem a cor do poder, de quem está no poder, que não é a cor preta. É isso, né? Gente, eu queria só pedir um minutinho aqui da fala, né? Conceição Evaristo acabou de se tornar imortal, mas a partir da Academia de Letras local. Então, assim, acho importante a gente lembrar disso, porque não é da Academia Nacional. E, assim, porque eu tenho certeza que alguém vai falar assim, mentira, Adelaide, ela se tornou da Academia local. O que não tem o peso... ela já era de outras academias, só que esse não tem o peso político e financeiro de fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Só deixando aqui, eu não quero falar, escurecido, ótimo. Para escurecer o pensamento, dizer que a gente está ciente, porque eu sei que a Adelaide está ciente disso também, e quando ela diz que ela não é imortal, remetendo a Academia Brasileira de Letras. Muito bem, é isso aí. Você deu um bom exemplo, por isso que eu falei do mercado editorial. Não é só o mercado editorial, de um modo geral, as mídias, os meios de comunicação e outros espaços de poder que formam a opinião e que, de alguma forma, cria... forma opinião, no sentido de que, bom, muita gente vê a TV, muita gente vê o outdoor, muita gente vê outros recursos audiovisuais de promoção de produtos. E eles podem ter caras e podem ter rótulos, mas não necessariamente o produto que vem dentro é o que estão anunciando. Então, é uma forma de apropriação do mercado de um nicho, que a gente vê que é isso mesmo. Como a gente vê, por exemplo, ainda está no início, é um bom começo, né? Está aparecendo mais, tem mais pessoas negras, né, nos lugares, mas ainda não é uma luta constante e ainda tem que conquistar. Quando você fala de protagonismo nos personagens principais e tal, você ainda não vê, isso é uma discussão ainda muito grande, mulheres por trás das câmeras e mulheres negras por trás das câmeras que fazem os filmes, que ganham o Oscar, por exemplo. Ou mesmo na criação de peças publicitárias, você vê o negro como uma estampa. Mas será que tem negros e negras ali fazendo o roteiro, ganhando o melhor salário, ou uma equidade de salário entre todos, não apenas o diretor, que em geral é homem, branco e etc. Então, há uma luta ainda, né, que está nos bastidores, né, porque o que está na estampa já está apropriado pelo mercado. Então, isso acontece em outras formas de apropriação do mercado, a literatura é uma delas e a gente vê em outros lugares. Foi mais uma provocação nesse sentido, porque apropriam-se disso, mas a gente sabe que tem um conceito, o que é a literatura negro-brasileira. Não foi só um rótulo criado, tem toda uma construção por trás que a gente tem que se apropriar disso e divulgar cada vez mais. Bom, agora... queria ouvir os presentes, se tiverem alguma questão para fazer. E a gente queria saber se querem se manifestar, e se não tiver, a gente pode aqui fazer as considerações finais. Mas vamos lá, passar para a professora Alda Ney, uma das nossas queridas organizadoras do terceiro Festival Horizonte de História aqui do Distrito Federal. Não é exatamente uma pergunta, mas é um agradecimento à participação de vocês. E a gente vê assim, a importância desse tema, né? Um tema, dentro do Festival Horizonte, a gente está criando conteúdo. E a gente precisa cada vez mais criar conteúdos. Vocês falaram no livro didático. E sempre me incomodou demais o livro didático.
Porque o livro didático, você estuda um pouco da escravidão, terminou a escravidão, acabou. Não existe mais os negros, eles acabaram. Então, enquanto não tiver essa mudança nos livros didáticos e a gente trazer, de fato, a cultura africana, de um modo geral, trazer fechar um pouco. Não é fechar de esquecimento, de apagar isso, mas é abrir tantas outras janelas de uma cultura que precisa, de fato, ser colocada, né? Assim, como protagonista, da mesma forma como a indígena. Hoje você vê um indígena e aí fala, não, mas ele usa celular, ele nem é índio, mas ele está aqui na cidade. Quer dizer, você quer deixar ele lá no 1500, como se ele não estivesse aqui há 10 mil anos atrás, nesse território. Né? É uma coisa da branquitude de deixar ele no 1500 e falar que em 2024 ele não pode usar havaiana nem calçado e ter celular porque ele não é mais índio. Né? Então, é muito importante a gente ter uma produção diferenciada, ter materiais didáticos, ter produção para que as pessoas comecem a pensar, a questionar e a produzir e se reconhecer. Eu vivo batendo nessa tecla com toda a minha branquitude que está aqui, que não dá para negar. O Brasil precisa se reconhecer como negro indígena. Isso precisa acontecer nessa população para a gente não ficar só medindo a quantidade de melanina, mas a gente começar a pensar uma forma diferenciada de um país que foi colonizado por um povo português, mas que aqui a gente já tinha uma infinidade de povos, de várias linguagens, de várias culturas, de vários falares que estavam presentes e que estão presentes até hoje. Então, somos frutos dessa miscigenação e o Brasil precisa se reconhecer como negro indígena. Então, é isso que eu precisava falar aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês, mulheres maravilhosas, doutoras, especialistas, que vieram trazer para a gente um conteúdo de extrema importância. Gratidão. Nós que agradecemos. Obrigada, professora. Bom, nós vamos aqui... Antes de você fechar, eu queria só Não falar vou fechar, uma não. coisa. Ah, não? Não, Achei que vocês você ia agora fechar. vão ter o espaço... Como é que é o lugar de fala para as considerações finais? Bem, Então, passo a palavra à professora Adélia e, em seguida, a professora Adelaide. já tomei o microfone também, né? O que eu queria dizer, Raquel, é que você trouxe, quando você fala da literatura afro-brasileira, mesmo sem mencionar, você trouxe o conceito de aquilombar. A gente usa esse conceito para lidar com a questão de guetificação e aquilombamento. Então, quando você fala, né, que não é uma apropriação do outro e do mercado capitalista e coisa do tipo, você está falando que a reivindicação da alteridade é um processo de resistência negra. E isso é conhecido como o aquilombamento, que é um conceito já trazido por Abdias do Nascimento e os intelectuais lá daquela época, né, dos anos de 60, 70. E isso é importante por quê? Porque tem a questão da guetificação, que, trazendo para os dias de hoje, você colocou o negro como a personagem, mas não nos espaços de poder, que significa criar um cercadinho mesmo. A guetificação é um espaço destinado ao negro, imposto pela força do outro, e, no caso, o outro é o poder hegemônico branco, e o aquilombamento é o movimento de resistência. Então, eu queria só dizer que, mesmo sem utilizar, né, os conceitos, o nome do conceito, você trouxe para a gente essa aula de conceitos. Acho que também sou um pouco acadêmica demais, né? Muito tempo na universidade lidando com conceitos, mas achei fenomenal porque você traz isso de forma bem didática para todas as pessoas compreenderem. Eu, agora, fechando a minha fala, né, e agradecendo pela participação e pela mediação de vocês aqui da mesa e o pessoal que está assistindo, eu gostaria de dizer que, pensando, né, no horizonte de histórias e nas possibilidades da literatura afro-brasileira, a gente tem muita coisa. Só que eu ainda acredito ser importante trabalhar temas que atravessam essa literatura e temas sociais ou extra-literários, porque ainda estamos lidando com um espaço de disputa.
é importante, e aí, né, eu sei que eu tenho uma fala muito mais aguerrida do que didática, como vocês que são professores de escola, ou que foram professores de escola, e esse posicionamento aguerrido é por conhecer o conservadorismo e o poder hegemônico dentro do campo simbólico que é a literatura brasileira. Então, é um pouco triste pensar, né, que a gente tem várias possibilidades, mas ainda precisa demarcar a nossa posição dentro do campo literário. Então, os horizontes que temos passam, sobretudo, pela resistência. Mas passar sobre a resistência não significa se resumir a ela. E a literatura afro-brasileira atua em várias frentes diferentes. Isso é essencial para pensar a humanização, a individualização e a diferença dentro do grupo social político negro. Assim eu termino a minha participação. Muito obrigada. Professora Adelaide. Primeiro eu queria agradecer. É sempre um prazer estar reunidas, né? Reunida, aquilombadas e conversando sobre a nossa história, né? Sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Uma das partes da minha fala, agora no final, eu gostaria de voltar ao caso do Jefferson Tenório e perguntar qual a razão de se retirar o livro do Jefferson Tenório e não se retirar o livro Curtiço, do Aloysio Azevedo, o Jorge Amado, Capitães de Areia, Gabriela Cravo e Canela, né, com tantos trechos que são trechos bem eróticos, né, e que nos colocam, principalmente a nós, mulheres negras, num papel de subalternidade, de objetificação sexual dos nossos corpos, né? Que forjam situações de violência na ficção, que detonam violência na realidade, né? Nós temos tantas histórias que colocam o homem negro numa situação de bandido, de malandro, e isso tem um efeito na nossa sociedade, no dia a dia, que leva ao genocídio desses homens, né? Dessas pessoas. Por que um juízo de valor de uma diretora, de uma secretaria de educação, não é capaz de perceber isso? Qual é a diferença entre Jorge Amado e Jefferson Tenório? E aí a gente vê a questão da branquitude. Uma das funções do nosso núcleo, o núcleo de escritoras pretas Maria Firmina dos Reis, é desnaturalizar o racismo, é desmantelar o racismo, né? É mostrar como é que o racismo estrutural acontece. Porque só o nome racismo estrutural é bem difícil de entender como é que ele se estrutura. E a gente percebe que ele se estrutura assim. Ele quer minar o poder econômico, o poder do status, né? Ele cria manobras para utilizar recursos e desviar recursos, né? Nós vemos isso acontecendo com muita frequência agora. Observem bastante editais de concursos, de premiações, prêmios, principalmente com o advento das cotas raciais, das ações afirmativas. Leiam os editais de concursos, editais de prêmios, premiações. Leiam as entrelinhas, leiam as letras miúdas, né? Porque nós estamos nesse momento dessa manipulação. O que se mostra, o que é dito, nos inclui, mas as entrelinhas nos excluem. Então, nós precisamos observar o mecanismo. E eu sempre digo, sigam o dinheiro. Onde estiver o dinheiro, estará a corrupção e estará o racismo estrutural. Porque nós estamos falando aqui de privilégios. E as pessoas não querem abrir mão dos privilégios. E elas vão fazer de tudo para manter o status e a situação, o contexto como está.
Então é isso, agradeço essa oportunidade. Mais uma vez, a gente aqui agradece essa riqueza, né, de trocas aqui. Para finalizar a minha fala, primeiro agradecer pelo espaço, dá vontade de fazer mais vezes, muitas vezes, em muitos lugares, né? Aqui é uma gotinha no oceano, mas já é, né? E aí eu fiquei pensando nas falas de vocês, se eu tivesse que pensar numa linha do tempo sobre para onde vamos, né? Porque a gente está falando de possíveis caminhos, né? Pensei em umas palavrinhas assim. Hoje a gente está num momento ainda de demarcar e resistir, e potencializar, fortalecer, porque existem os espaços de poder. Eu fiz o doutorado em ciência política e o objeto de estudo da ciência política são as relações de poder. Eu fiquei atenta, porque isso acontece o tempo todo na nossa vida, não na academia, mas em casa, na rua, né? E, em seguida, tentar superar, porque há momentos que eu vejo na sua fala que já tem escritores nesse processo. Nada, vamos lá. Houve a questão da escravidão, mas vamos pensar também lá para frente, o futuro. E, em seguida, o pensar livre, que aí vem o afrofuturismo, que aí vem a questão do viver um futuro possível, potente, a partir da ancestralidade, das tecnologias da ancestralidade. Aí seria, assim, o mundo ideal, né? Essa trajetória dessa linha do tempo que eu imaginei aqui, cabeça de historiadora, é para pensar assim, a gente tem que continuar resistindo, superando e aprimorando esse processo para chegar até ali, que é onde que a gente quer, né? Que eu acho que é a utopia, mas ela tem que ser a luzinha, né? Que vai nos conduzir. E eu acho que é continuar essa luta e, ao mesmo tempo, partilhar essa potência, né? Enfim, eu queria agradecer. Foi um momento muito rico, maravilhoso. E que venham outros encontros, como outros horizontes, né, outras histórias que potencializem ainda mais esse tema, esse assunto, e que possamos ir muito longe, inclusive, principalmente, nas escolas, que é o lugar onde as crianças, os jovens estão ali, com os livros didáticos, com os livros de literatura, buscando conhecer e se desenvolver, né, enquanto cidadão, enquanto pessoas livres. Muito obrigada e até a próxima.